Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer a correção da semana 5 e 6 do PET e o tema são os biomas brasileiros. Aí, antes de começar com as questões em si, a gente vai colocar umas características para conseguir distinguir os biomas um do outro. Começando pela floresta amazônica, ela fica ali no norte do Brasil e pega outros países também. Ela tem a umidade e temperatura elevadas. O solo ele vai ser ácido e de pouca espessura e pobre em nutrientes e sais minerais. E assim não parece, né? Porque a Amazônia é super rica, mas a verdade é que ela só tem aquela riqueza ali na superfície do solo, que vem das próprias árvores da vegetação. Por baixo disso, o solo tem poucos nutrientes, poucos minerais, e por isso que até quando a pessoa desmata ali para usar para agropecuária, alguma coisa assim, dura pouco tempo isso. Porque os nutrientes que estão ali na floresta, eles duram pouco tempo, e aí depois fica aquele solo pobre, desmatou para nada, né? Ela tem a terra firme, alagada periodicamente ou permanente. Vai ter a presença de estratos, que é uma divisão entre esses solos. As árvores elas vão ser de grande porte, com raízes tabulares. O que é essas raízes? Elas dão uma grande aderência e fixação ao solo, porque as árvores são realmente enormes, né? Vai ter retenção da maior parte de luz no dossel, que é o topo das árvores, porque elas são largas as copas delas. E as luzes não costumam passar muito. Isso até leva as plantas dessa área a ter folhas largas, que é para quê? Para captar maior incidência de luz do sol. E ela conseguir fazer a fotossíntese. Pode propor assim. Aí, no caso, acho que a parte de estratos aqui também a questão maior é a questão do extrato da vegetação. Então, quando a gente está falando de extrato aqui, a gente está falando, por exemplo, a parte superior, né, o dossel, que é onde fica a copa das árvores, a parte do subdossel, subbosque, que é justamente a parte que fica ali abaixo do dossel, mas ainda é parte ali onde estão os galhos e tal, que é onde, por exemplo, macaquinhos vivem e tal. E o bosque, que é a parte que fica em contato com o chão, né, que é a parte onde tem, por exemplo, plantas mais baixas e tal, onde você pisa, né. Aí aqui a gente tem a Mata Atlântica, que, no caso, fica espalhada desde a região sul até lá no Nordeste, e é uma floresta também, que tem árvores de grande porte, né? Tem umidade e temperaturas elevadas também. Claro, não tem tanta umidade quanto a floresta amazônica, mas ainda tem bastante, afinal de contas ela fica bem próxima do mar, na maior parte da extensão. Aqui a vegetação também é disposta em estratos, assim como na floresta amazônica, que é justamente isso, que tem o topo lá onde tem o topo das árvores e tal, aí tem a parte onde tem as plantas que ficam epífitas, né, onde fica nos galhos das árvores e tal. Epífita é uma planta, no caso, que vive justamente em outra árvore. Então, por exemplo, se a gente tem muitas orquídeas, tem bromélias que tem esse tipo de estilo de vida e tal. E também, né, árvores de grande porte. Então, a gente tem árvores de 30 metros de altura, não é incomum a gente encontrar na na Mata Atlântica. Não é tanto, geralmente na floresta amazônica tem árvores maiores, mas aqui também a gente tem bastante árvores de grande porte também. Aí a gente vai ter o Pampa também, que é ali no sul do país. Ele vai ter um clima temperado. O que é isso? É o inverno muito marcado e o verão também muito marcado. A pluviosidade ela vai ser temperada também. O que é? Vai ser distribuída durante o ano, mas no verão ela vai ser mais forte, aquele verão bem marcado mesmo, chuvoso e quente. Vai ter o predomínio de gramíneas, que são aquelas plantas mais baixas, e vai ter a presença de mata ciliar, que é essa mata que fica ao redor, assim, na beira de rios. A gente tem a Caatinga, que é o famoso semiárido nosso, que tem umidade e temperaturas elevadas. No caso, somente no período chuvoso, né? Porque no resto do ano é bem seco, não é que chama semiárido. Tem um solo ácido de pouca espessura
e pobre em nutrientes e sais minerais. Isso aqui, acho que está errado. É, vegetação adaptada à seca, xeromorfismo. No caso, então, a gente tem aquela vegetação que tem suculência, por exemplo, como é o caso dos cactos. A gente tem folhas pequenas e tal, para poder perder menos água. Por essa mesma razão, a gente tem a cutícula impermeável, que serve justamente para poder isolar as folhas das plantas, justamente do ar seco que tem na maior parte do ano, né? E estômagos em cavidades e em pequeno número, isso aqui tem a mesma função justamente dessas adaptações aqui, né? Que é justamente reduzir a perda de água, folhas modificadas em espinhos, que aí é a questão também da diminuição da área da folha, para reduzir a perda de água, e o parênquima aquífero desenvolvido, que é justamente a questão da suculência, que é o que a gente vê, por exemplo, nos cactos, por exemplo, o mandacaru, que é um cacto bem comum, aqueles cactos de 6 metros de altura, assim, que justamente serve para poder acumular água que ela consegue pegar durante o ano, né? Então, só tem uma estação praticamente de chuva, que é ali de janeiro a maio, que é ali no período do verão, e durante esse período, toda a água que chega ali perto desses cactos, por exemplo, ele absorve e guarda. Ele guarda justamente em forma desse parênquima aquífero, que é o que dá suculência para essas plantas. E por último, a gente vai ter o Pantanal, que é ali no meio do Brasil, que vai ser marcado por uma planície com rios abundantes, vai ser alagada a maior parte do ano. Ela vai ter estação seca e chuvosa, e a maioria dessas estações ela também vai ser inundações. Ela vai ter diversas formações. Que é isso? Que vai ter presença de espécies do cerrado, caatinga, campos, matas ciliares, vai ser uma mistureba aí no Pantanal. Mas a característica mais marcante mesmo vai ser os rios abundantes. Então vamos entrar nas questões, né? Questão 1. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos, dos grupos citados, é a. No caso aqui, achei até curioso que colocaram isso aqui nessa questão, porque no Brasil a gente não tem deserto verdadeiro. A gente tem o semiárido, né, a caatinga, mas isso não é considerado um deserto. Então a gente tem aqui essas opções aqui de resposta, e para adiantar, a resposta correta aqui vai ser justamente a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. E para que isso? Isso é uma adaptação desses animais para poder diminuir ao máximo a perda de água. Então, por exemplo, urina, você vê animais que urinam bem pouquinho, assim, quando urinam, justamente é uma concentração maior, né? E justamente para não perder água, porque justamente na urina a gente tem bastante perda de água, né? E isso não é bom para quem tem pouca água e que provavelmente vai ver muito pouca água durante o ano. Isso aqui, a maioria das outras questões estão justamente contradizendo isso. Então, a gente tem isso aqui que fala que tem muitas glândulas sudoríparas, não justamente porque isso daria perda de água, né? Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca, isso aqui pode até ser útil, mas roedores não botam ovo, né? Então, com casca, pelo menos. Quer dizer, não botam ovo e o ovo deles não tem casca. No caso, o ovo é desenvolvido internamente, né? Mamíferos têm essa característica. Capacidade de controlar a temperatura corporal só de mamíferos e aves, no caso aqui. E respiração realizada por pulmões foliares, isso aqui é uma característica que só tem em aranhas. Então, aqui, no caso, a gente não vai ver nenhum desses outros grupos aqui. A gente tem a questão 2, que ela vai ser do Enem. E o enunciado é: suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar.
Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção a gente vai ter que ter as opções. E para pensar nisso, a gente vai ter que pensar que a empresa, esse chefe está considerando a empresa parte do meio ambiente. Então, o que vai entrar no conceito de meio ambiente que uma empresa entraria nisso? Uma região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas? Não vai ser, né? Apenas locais onde é possível contato direto com a natureza? Também não vai ser. Locais que servem como áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados? Depende da empresa, mas não especificou isso, né? Apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado, Caatinga? Totalmente não. Ou qualquer lugar em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja natural ou urbano. Esse que seria o conceito que mais entraria em uma empresa, que fala disso de natural e urbano, e fatores bióticos e abióticos. Ok. Então, vamos entrar na questão 3. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses do ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? Então, isso aqui, coincidentemente, curiosamente, é uma característica bem similar ao que a gente vê lá na Caatinga, né, que é justamente uma vegetação com folhas durante 3 a 4 meses do ano, e justamente tem a função de reduzir ao máximo a perda de água. E por quê? Porque na maior parte do ano o ar é muito seco e justamente nesses 3 a 4 meses do ano é a temporada de chuva. E essa é a parte do ano que é menos danosa para a planta, vai ter menos perda de água, que produza folhas. O limbo reduzido tem essa mesma função, porque quanto menor a área, né, de contato da folha, ou seja, da planta, do interior da planta, com o ar seco, menor vai ser a quantidade de água que vai ser perdida para o ar. O mecanismo rápido de abertura e fechamento de estômatos tem essa mesma ideia, que é justamente quando a umidade do ar abaixa, você tem que ter uma resposta rápida da planta para poder fechar os estômatos. O que é o estômato? O estômato é aquela estrutura da planta, na folha das plantas, também em alguns casos, que tem essa capacidade de abrir e fechar. E ele abre e fecha justamente para poder diminuir o contato do interior da folha ou do caule com o ar externo. Então, justamente, tentar reduzir a perda de água por meio da evaporação, né, para o ar exterior. E o caule suculento é justamente aquilo que eu falei, que é o acúmulo de água para poder realizar as funções quando não está tendo chuva. Então, a resposta é escassez de água. Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui. Essa aqui é a caatinga, a maior parte do ano, né? Ela parece até um deserto, como eu coloquei ali, né? Mas isso aqui é só nesses meses do ano que tem pouca chuva. Quando passa, a gente chega no verão, a gente vê uma caatinga verdinha. Então fica essa coisa louca aqui, é uma florestinha mesmo. Não se deixe enganar, falar que é um deserto. Aqui a gente tem aqui outro cacto que justamente tem essa questão da suculência e tal. A próxima questão, a 4, ela também é do Enem. O enunciado é: manguezais são biomas litorâneos que ocorrem ao longo da costa brasileira, com vegetação característica que se desenvolve em solo lodoso, alagado e salgado. Uma planta presente nesse bioma, eu não vou saber falar esse nome, gente, conhecida popularmente como siriúba. Dentre as características adaptativas dessa planta, destacam-se suas raízes que afloram perpendicularmente ao solo, conhecidas como pneumatóforos. Essa adaptação está relacionada a uma maior. Os pneumatóforos, gente, eles são raízes que saem assim da terra de forma vertical
E eles estão bem relacionados com o manguezal. E o que é o manguezal? Ele é uma estrutura ali onde pega a costa litorânea e chega muita água do mar. E o solo dele, ele tem pouco oxigênio. Então, essa adaptação, ela é relacionada para captar o maior oxigênio que ele não consegue pegar do solo. Por isso que ele sai para o ar, para fazer essa troca com o ambiente aéreo. Eu acho que o João até colocou uma foto. Então, a resposta à captação de O2 do ar. Isso. E aqui a gente tem a Vicênia tomentosa. Aí tá vendo isso ali embaixo? São as Essa região raízes. toda que são raízes aéreas, né? Pode parecer que é o caule, mas são raízes. Tem até uma foto melhor aqui, que justamente mostra... Esse caso aqui não é a tomentosa, mas é do mesmo gênero, é bem próximo da Vicênia tomentosa. Então a gente vê aqui justamente essas raízes aéreas que saem, que geralmente você vê a raiz indo para baixo, assim, mas ela meio que vai para meio de lado, assim, sai um pouquinho mais alto também. Então, justamente essa questão de pegar o oxigênio do ar diretamente. Questão 5. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7% a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules estão suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis, que apresentam queda na estação seca. Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas, que atribui sua maior adaptação à caatinga, é o A. Então, a gente tem aqui armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo. Não, no caso aqui, não tem muito de sistema radicular aéreo, que é justamente o que a gente vê no mangue, né? Então, nada a ver. Fixação do vegetal ao solo por um sistema radicular do tipo tuberoso. Você pode até ler que lá na Caatinga tem plantas que têm sistema radicular tuberoso. Só que, no entanto, não é essa a função principal, né? Não é a fixação do vegetal ao solo que tem essa função principal na adaptação à falta de água. O tipo tuberoso, ele realmente vai guardar água, mas não é a fixação do vegetal ao solo que vai fazer esse armazenamento de água. Fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador. Isso aqui não é um termo que a gente vê, porque, se não me engano, isso aqui nem existe, mas raízes ela vai ter essa função de absorver água, então não tem nada de diferente, digamos assim, de uma raiz normal, se existisse uma raiz do tipo sugador, né? E a fixação do vegetal seria algo secundário, né? Não tem muito a ver com essa questão da adaptação de pegar água, né? Eu acho que essa aí do sugador, eles queriam falar das parasitárias, que é um tipo de planta que ela se fixa ao caule de geralmente outra planta e suga, parasita mesmo, roubando os nutrientes da outra planta, que geralmente pode ser que tem gente que chama de sugador, mas geralmente é parasitária. O nome desse tipo de raiz é austório, né? Mas... Isso. Então tá. De absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Então, isso aqui seria justamente essa resposta. Então, a planta ela tem essa capacidade de desenvolver uma raiz muito longa, que muitas vezes ela é capaz de chegar até no lençol freático, como é o caso da planta que eu vou mostrar daqui a pouco. E, em parte, também por conta desse solo ser um solo pequeno, né? Um solo raso. Então, essa raiz vai conseguir desenvolver para baixo até chegar no lençol freático, onde vai ter uma quantidade de água maior para poder ser absorvida, né? E, por último aqui, armazenamento de água do solo por um sistema radicular do tipo respiratório. Então, justamente, não tem muito a ver com a respiração aqui, a questão maior aqui é a água, né? Justamente nem tem essas plantas nem tem essa questão aqui, porque isso aqui
da dificuldade para elas. Então, absorção de água para o sistema radicular desenvolvido profundo. Então, aqui a gente tem o mandacaru, que é esse cacto gigante aqui, que chega quase a formar aqui quer dizer, forma uma madeira aqui embaixo, ó. E apesar de ser completamente suculento, né, ele vai ter uma raiz que vai chegar praticamente, né, chega ao lençol freático do lugar e consegue captar a água. Então, essa é uma característica aí do mandacaru, Cereus jamacaru. E aqui eu peguei aqui para comparar, essa aqui é uma planta que tem lá no deserto da Namíbia. Essa aqui é uma planta muito curiosa, porque ela é uma gimnosperma, então isso aqui é mais perto de um pinheiro, do que praticamente qualquer planta que você vê aí na natureza, aqui pelo menos no Brasil. E ela tem essa característica também de ela ter um tamanhozinho pequenininho, ela não chega... A maior planta que a gente viu dessa espécie aqui, ela chega a 1 metro e pouco, mas a raiz dela chega a 30 metros de profundidade. Então, essa é uma característica que não é só vista apenas na Caatinga, mas praticamente em qualquer região árida, né? Praticamente inóspita, em desertos do mundo também. Uma característica comum. A questão 6 vai ser do Enem também. Ela traz que a vegetação apresenta adaptações ao ambiente, com plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sal, folhas que podem apresentar cutícula espessa para diminuir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma. E a gente pega as características que eles trazem para a gente. O substrato lamacento, as raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, as folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sal e que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água. Tudo isso, gente, traz características que lembram a gente do manguezal. Eu já cheguei a falar com vocês na outra questão, que tem a baixa oxigenação do substrato, por isso que as raízes vão se expandir verticalmente. As folhas elas vão ter essas glândulas para eliminar o excesso de sal, porque ele faz aquela troca ali com o mar, que vai ter a água salgada. E a cutícula espessa, que a cutícula vai ser a parte mais externa da folha, vai ser espessa grossa para reduzir a perda de água dela, que é uma coisa que também acontece na caatinga, só que nesse caso aqui as outras características são relacionadas ao manguezal. Essa é a letra D. Lembrando que, no caso aqui do eliminar o excesso de sais, é porque a planta ela não tem escolha, né? Na hora de que ela vai absorver a água que ela tem é aquela água salobra, né? Do mangue, que o mangue é um bioma que fica ali na região entre o rio e o mar. Então, a água que ela vai absorver vai ter muito sal. E essas glândulas vão justamente eliminar esse excesso de sal, porque a planta não precisa de sal, quer dizer, pelo menos não em grandes quantidades para ela conseguir sobreviver. Inclusive, isso pode atrapalhar na hora de absorver a água. Então, questão 7. Asa branca. Eu não vou cantar isso aqui, não. Não vou ler o poema, não. Mas aqui a gente pode ler. Ô, Juan, canta pra gente. Ok. Não vou cantar, não. Então, asa branca, quando eu li a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão, então eu disse a Deus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então aqui a gente tem aqui algumas dicas, né, para o bioma brasileiro que está sendo retratado. Então a gente tem o que aqui? Justamente por falta de água, justamente de sede ele morreu, o cavalo pobre, sertão. Então a gente está falando aqui justamente que a dica maior é o sertão, que já te dá basicamente qual que é o lugar exato. A gente está falando da caatinga também. E, como a gente já disse bastante aqui, a caatinga ele tem uma característica justamente
que é o pouco índice pluviométrico, que é justamente a baixa chuva. Então, a resposta aqui seria A, que é índices pluviométricos baixos. Então, aqui a gente já tem aqui alta taxa de evapotranspiração, que é justamente o contrário, porque as plantas estão procurando não transpirar, elas querem transpirar o mínimo possível para não perder água, que é pouca. O clima não é temperado, né? O clima é justamente, se a gente for olhar, tropical, assim, porque justamente a gente está basicamente em cima do Equador, então está quase equatorial, entre tropical e equatorial, dependendo do lugar que você está. A Caatinga, né, ela chega até o norte de Minas, então é bastante extensa, principalmente nessa questão longitudinal. Vegetação é predominantemente epífita, não, porque a Caatinga tem até árvores, né, mas elas são a maior parte das plantações de porte arbustivo. Então, tem muito pouco lugar, né, para ter planta nascendo em outra planta. Geralmente a planta epífita, ela depende muito, é muito difícil dela conseguir acumular água naturalmente, então ela precisa de estratégias um pouco diferentes. Então, para um lugar que tem pouca água, para ela depender de água que vai chegar no caule e vai ficar acumulado, é difícil. Então, isso aqui é uma dificuldade que plantas epífitas vão ter nessa região. Imigração das aves no período reprodutivo. Isso aqui a gente vê bastante no Pantanal, tem muita migração, principalmente do hemisfério norte até o Pantanal, mas isso aqui não é uma característica muito comum na Caatinga, não. Então, é isso aí. Obrigada a todos pela presença.